Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula nossa aí, tá? Hoje a gente vai mostrar aí a troca da subplacazinha aí do Realme C55, tá? Nesse aparelho aqui, quando a gente vai colocar para carregar aqui, ele nem entra, ó. Ele tá quebradão lá dentro, tá? Então aqui, eu não sei como é que é o conector dele. Porém, mesmo sem saber como é que é o conector dele, eu acabei comprando aqui subplaca, tá? Porque eles não tinham conector separado. Aí a gente olha, a gente vai comparar a subplaca original com essa que a gente comprou, para ver se ela tá numa boa qualidade, se tem os componentes, para a gente manter a subplaca, a troca da subplaca, ou tirar esse conector daqui e soldar na subplaca original. Porque pode ser que seja melhor, tá? Vamos comparar os componentes sempre. Então, ó, aqui a subplaca novinha. Para desmontar esse aparelho, a gente tem que descolar essa tampinha traseira, ó. Essa tampinha traseira ela é de plástico, então se a gente for fazendo uma alavanca assim para cima e passando a nossa espátula maleável, a gente vem cortando a cola, tá? Aquecer um pouquinho, sempre ele estava ali na separadora antes da gente começar a fazer o vídeo. Mas é um aparelho assim relativamente fácil de abrir, relativamente fácil de trabalhar, de mexer, tá? Vamos lá, ó, descolando, prontinho, tá vendo? Vem bastante cola, bastante fita dupla face, que a gente tira para não embolar e não dar um mau acabamento na hora de montar de volta, tá? Então, toda a fita dupla face que fica embolada assim, ó, a gente precisa tirar para não dar um mau acabamento na hora de montar novamente. Beleza. Aí agora sobrou aí a carcassinha de trás, né? Pra gente fazer o quê? Tirar os parafusos e acessar a nossa subplaca. Vamos lá, rapidamente. Vamos mandar bala. Pegar aqui a capinha, vamos colocando os parafusinhos nela. Esses parafusinhos, eles são todos do mesmo tamanho, tá? Porém, tem um parafuso diferente aqui que eu vi já, tá? Então, tem que ficar ligado para colocar o parafuso diferente no mesmo lugar, porque se ele for um pouquinho mais grossinho, ou um pouquinho mais longo, um pouquinho mais curto, aí complica a gente, tá? Prontinho. Para remover essa carcassinha, é legal tirar a gavetinha do chip aqui, senão não sai,
tá? Então, vamos pegar aqui uma chavinha, colocar aqui, ó. Feito. Removida a gavetinha de chip. Tá com os dois chipzinhos aqui do cliente, tá? Cuidado para não perder, que a gente não consegue repor. Se perder, só o cliente levando como é que chama? Na loja da operadora e pedindo para fazer uma regravação do chip virgem, tá? Vamos fazendo a alavanquinha em toda a lateral, daí desencaixando essa carcassinha. Prontinho. Desencaixado, se eu deslocar um pouquinho para cima aqui, ó, eu já acesso o encaixe do meu botão lateral aqui da biometria. Desencaixei ele separado. Aí nós temos aqui embaixo, ó, nossa subplaca. Vamos remover esse parafusinho aqui diferente, olha, que tá prendendo justamente o nosso alto-falante. Acredito que seja só o alto-falante aqui, vamos ver. Ó. Na verdade, nem é alto-falante, é uma capinha que tem o cabo flex que liga o alto-falante até a subplaca, tá? Aí eu tenho aqui a minha subplaca. Vamos ver aqui, ó, vamos comparar. Olha, parece que é de boa qualidade, não parece de má qualidade não, viu? Vou desencaixar aqui, vamos tirar ela daqui pra gente olhar. Mas não parece de má qualidade não, viu? Apesar da coloração ser um pouco diferente, ó. Vamos lá. Tirar a anteninha. Olha, apesar da coloração ser um pouquinho diferente, tá? Deste lado aqui tem os componentes, tá? Virando aqui deste outro também tem os componentes, ó. Tanto aqui quanto aqui, ó. Então assim, é possível que essa placa seja boa e não dê nenhum tipo de diferença aí na parte do sinal, tá? Que isso que é importante, não dá nenhuma divergência aí na parte do sinal do chip, que é muito comum dar defeito aí nessas subplacas. Então vamos encaixar ela, vamos fazer os testes, tá? De carga, que é o importante, que é o que o cliente veio reclamando. E a parte, por exemplo, do sinal, aí a gente realmente precisa ter o teste aí em algumas regiões específicas. Por quê? Só relembrando aí, quando a gente troca a subplaca, para quem teve a aula presencial aí com a gente, vocês já ouviram aí a gente falar durante a aula, que acontece o quê? Acontece do sinal da operadora ficar um pouquinho mais fraco. Se ele fica um pouquinho mais fraco, quando você pega uma região onde tem... Eu vou encaixando aqui falando, tá? E conversando com vocês que isso é importante. Quando a gente pega uma região, por exemplo, que tem um prédio mais espelhado, ou então vários prédios, e você trabalha no meio desses prédios, acontece o quê? É muito comum o sinal ficar um pouquinho mais fraco nessas regiões, ou parar de dar sinal de operadora somente quando você está numa região dessa. Isso acontece porque a falta de componentes nessa subplaca faz com que a gente não consiga ter um filtro suficiente de sinal ou uma amplificação de sinal decente. E aí acaba acontecendo o defeito, tá? De dar um sinal fraco em certas regiões. Agora, por exemplo, aqui onde está localizado o meu laboratório agora, eu não teria esse problema. Por quê? Não importa se eu pego uma subplaca genérica dessa ou uma original, eu continuo com uma boa qualidade de sinal. Diferente de alguns lugares que acabam dando sinal mais fraco. Então, por isso, por exemplo, que é um pouquinho difícil, chato de
de estar testando essa parte, tá? Normalmente a gente acaba confiando na subplaca e montando e rezando para não dar o problema. Porém, quando ela vem com os componentes assim, isso já dá um pouquinho mais de apoio pra gente, dá um pouco mais de confiança para estar entregando o aparelho e garantindo que o aparelho vai funcionar, tá bom? Então, ó, esse daqui, ó, nem encaixava, tá? Conector, ó, nem encaixa porque ele tá quebradinho aqui no canto. Agora o conector novo, ó, encaixou bonitinho. Já mostrou aqui carregando, tá? Já subiu aí a carga rápida no amperímetro. Maravilha, ó. Coisa linda, tá? Então, nesse caso aqui, a gente monta e espera que não dê defeito, porque tem todos os componentes, então a gente acaba confiando um pouquinho mais, tá bom? Agora, o melhor dos mundos é realmente, por exemplo, muitas vezes a gente trocar o conector soldado na subplaca original e manter a subplaca original no aparelho do cliente. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente viu que a subplaca tem os componentes certinhos, então vamos aí ficar com a troca da subplaca ao invés da troca do conector, tá? Então, parafusa tudo direitinho. Espera até o final aqui dessa aula. Vou dar mais uma dica aí na hora de passar da passagem de cola aqui. Por quê? É muito chato quando a gente vai fazer um retrabalho no aparelho, ou esse aparelho já foi desmontado e o técnico anterior passou excesso de cola, ou cola em lugares onde não havia necessidade dele passar, tá? E aí isso faz com que o próximo trabalho se torne muito penoso, muito difícil de estar fazendo, tá? Então fica ligado aí até o final dessa aula aqui pra gente dar essa dica aí pra vocês. Vamos parafusando o aparelho inteirinho. Eu sei que é chato ficar vendo a gente parafusar assim, mas é legal pra vocês ficarem até o final aí do vídeo, tá? Vamos lá, ó. Tá quase terminando, não tá demorando muito. Apesar de serem bastante parafusos aí, não é tão demorado, é rápido, né? Ó, beleza. Mais dois só. Prontinho. Agora a gente vai ter que colar essa tampinha traseira novamente. Só que, olha aí a manha que a gente vai passar para vocês não fazerem esse tipo de. Não causarem esse tipo de situação, tá? De ficar ruim de estar retrabalhando nesse aparelho. Quando eu vou passar cola, tem toda uma borda aqui para a gente passar essa cola. Alguns aparelhos essa borda é mais larga, outra essa borda é mais fina. Mas não interessa, tem sempre essa bordinha aqui. Eu não vou passar cola em cima dos parafusos. Por que eu não vou passar cola em cima dos parafusos? Porque essa cola vai secar. A próxima vez que a gente for tirar aqui, vai ficar ruim de estar trabalhando. Então, o melhor para a gente é estar passando somente nessa lateralzinha. Então eu venho aqui, olha, nessa lateral toda, passando cola ali, sem essa cola entrar aí em contato com o parafuso, tá? Então, isso daqui vai fazer com que, quando você for trabalhar de novo nesse aparelho, quando esse cliente quebrar a tela novamente, quando esse cliente quebrar o conector novamente, o que vai acontecer? Você vai ter que desmontar ele. Você não vai ter trabalhos a mais para estar fazendo este aparelho. Olha só. Então, só esse filetinho de cola já é o suficiente para estar
grudando aí essa tampa traseira. Lógico, nós vamos passar os elásticos para manter aí essa tampa grudadinha na carcaça até a cola secar. Então, ó, um embaixo, um no meio e um na parte de cima. Quando nós pegamos tampas traseiras muito, como é que chama? Muito molengas, igual essa daqui, desse modelo C55, é legal a gente olhar, ver se não ficou um pouquinho levantado em qualquer lugar, pra gente passar uma liguinha a mais, tá? Porque senão, se algum lado ficar um pouquinho levantadinho, aí o cliente reclama depois que não colou direito. Então, ó, o comum são 3 mais 2, 5. Porém, como essa tampinha ela é bem molenga, vamos passar mais 2 aqui. Aí, ó, para deixar ela 100% coladinha. Beleza? Bom, subplaca trocada, não foi o conector dessa vez, né? Mas é legal para vocês visualizarem aí o dia a dia da assistência técnica que a gente faz aí de serviço. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.